Home. Nosso planeta, nossa casa. O motor da vida é a ligação. Tudo é ligado. Nada é autossuficiente. Água e ar são inseparáveis, unidos em vida e pela nossa vida na Terra. Compartilhar é tudo. A Terra é um milagre. A vida permanece um mistério. Famílias de formas animais, unidas pelos costumes e pelos rituais que são passados de geração em geração. Na grande aventura da vida na Terra, cada espécie tem um papel a desempenhar. Cada espécie tem seu lugar. Nenhuma é inútil ou prejudicial. Todas atuam no equilíbrio. E é aí que você, Homo sapiens, humano sábio, entra na história. Você se beneficia de um fabuloso legado de 4 bilhões de anos deixado pela Terra. Você tem apenas 200 mil anos, mas mudou a cara do mundo. Apesar de sua vulnerabilidade, você se apoderou de cada habitat e conquistou faixas de território como nenhuma outra espécie havia feito. Nos Estados Unidos só restaram 3 milhões de fazendeiros. Eles produzem grãos suficientes para alimentar 2 bilhões de pessoas. Mas a maioria desses grãos não é usada para alimentar pessoas. Aqui e em todos os outros países industrializados, são transformados em alimento para os rebanhos ou em biocombustíveis. O bolsão de energia solar afastou o fantasma da seca que assombrava as terras de cultivo. Nenhum rio escapa das demandas da agricultura, que é responsável por 70% do consumo de água da humanidade. Quanto mais um país é desenvolvido, mais carne seus habitantes consomem. Como a demanda mundial crescente pode ser atendida sem recorrer a fazendas de criação de gado, que são como campos de concentração, cada vez mais rápido, como o ciclo da vida do rebanho que pode nunca ver o campo. Acelerar o desenvolvimento do animal se torna uma rotina diária. Nessas pastagens pisadas por milhões de cabeças de gado, a grama não cresce. Uma frota de caminhões de todos os cantos do país traz toneladas de grãos, alimentos de soja e grânulos ricos em proteínas que se tornarão toneladas de carne. O resultado é que são necessários 100 litros de água para se produzir 1 quilo de batata. 4.000 litros de água para cada quilo de arroz e 13.000 litros para cada quilo de carne. Sem mencionar o petróleo gasto no processo de produção e no transporte. Desde 1950, a pesca quintuplicou, passando de 18 para 100 milhões de toneladas métricas por ano. Milhares de navios de fábricas estão esvaziando os oceanos. 3/4 dos locais de pesca estão esgotados, vazios ou em grande perigo. Muitos dos grandes peixes deixaram de existir, já que não dá tempo para se reproduzir. Estamos destruindo o ciclo de uma vida que nos foi dada.
A falta de água pode afetar quase 2 bilhões de pessoas até 2025. As árvores das florestas primárias oferecem um habitat para 3/4 da biodiversidade do planeta, ou seja, de toda a vida na Terra. Mas em quase 40 anos, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, foi reduzida em 20%. A floresta abre passagem para as fazendas de criação de gado ou de soja. 95% desses grãos de soja são usados para alimentar o gado e as aves na Europa e na Ásia. E assim, uma floresta é transformada em carne. Há quase 20 anos, Bornéu, a 4ª maior ilha do mundo, foi coberta por uma vasta floresta primária. No atual ritmo de desflorestamento, terá desaparecido totalmente dentro de 10 anos. Por todo o planeta, os mais pobres lutam para sobreviver de sobras, enquanto continuamos a explorar recursos sem os quais não podemos mais viver. Nós vemos mais e mais longe territórios intactos e em regiões que são cada vez mais difíceis de explorar. Tudo tem a ver com carbono. Em poucas décadas, o carbono que fez da nossa atmosfera uma fornalha e que a natureza capturou durante milhões de anos, permitindo que a vida surgisse, terá sido liberado novamente. A atmosfera está aquecendo. Teria sido inconcebível um navio estar aqui há alguns anos. Transporte, indústria, desflorestamento, agricultura. Nossas atividades liberam quantidades gigantescas de dióxido de carbono. Sem perceber, molécula por molécula, nós prejudicamos o equilíbrio climático da Terra. Todos estão atentos aos polos, onde os efeitos do aquecimento global são mais visíveis. Está acontecendo rápido, muito rápido. A passagem noroeste que liga América, Europa e Ásia através do polo está se abrindo. A camada polar do Ártico está derretendo. Sob o efeito do aquecimento global, a camada polar perdeu 40% de sua espessura nos últimos 40 anos. A área de sua superfície encolhe durante o verão, ano após ano. Pode desaparecer durante o verão de 2030. Alguns dizem 2015. Os raios solares que a geleira refletia anteriormente agora penetram a água negra, aquecendo-a. O processo de aquecimento ganha velocidade. Este gelo contém os registros de nosso planeta. A concentração de dióxido de carbono não foi tão alta durante várias centenas de milhares de anos. A humanidade nunca viveu numa atmosfera como essa. A exploração excessiva de nossos recursos está ameaçando a vida de todas as espécies. As mudanças climáticas acentuam a ameaça. Até 2050, 25% das espécies da Terra podem estar ameaçadas de extinção. Nessas regiões polares, o equilíbrio natural já foi prejudicado. Em volta do Polo Norte, a calota glacial perdeu 30% de sua área de superfície em 30 anos. Mas enquanto a Groenlândia fica mais quente rapidamente,
A água potável de um continente inteiro se mistura com a água salgada dos oceanos. O gelo da Groenlândia contém 20% da água potável do planeta inteiro. Se derreter, os níveis dos mares aumentarão quase 7 metros. Mas não há indústria aqui. As geleiras da Groenlândia sofrem com os gases do efeito estufa emitidos em todos os cantos da Terra. Nosso ecossistema não tem fronteiras. Onde quer que estejamos, nossos atos repercutem em toda a Terra. A atmosfera do nosso planeta é indivisível. É um triunfo que nós temos. Na superfície da Groenlândia, lagos estão aparecendo na paisagem. A calota glacial começou a derreter a uma velocidade que nem os cientistas mais pessimistas previram há 10 anos. Enquanto a água potável das geleiras da Groenlândia são escoadas gradativamente na água salgada dos oceanos, as terras ao nível do mar de todo o planeta estão ameaçadas. O nível do mar está subindo. A água se expande com o aquecimento e só no século XX causou um aumento de 20 centímetros. Tudo se torna instável. Recifes de corais, por exemplo, são extremamente sensíveis às mínimas mudanças na temperatura da água. 30% desapareceram. Eles são um elo essencial na cadeia de espécies. Na atmosfera, as principais correntes de ar estão mudando de direção. Os ciclos de chuva foram alterados. A geografia dos climas foi modificada. Os habitantes das ilhas ao nível do mar, aqui nas Maldivas, por exemplo, estão na linha de frente. Todos os anos, as previsões dos cientistas se tornam mais e mais alarmantes. 70% da população mundial vive em planícies costeiras. 11 das 15 maiores cidades estão situadas no litoral ou na foz de um rio. Conforme os mares sobem, o sal invade o lençol freático, impedindo os habitantes de beberem água. Fenômenos migratórios são inevitáveis. A única incerteza refere-se à sua escala. O relógio da mudança do clima não para nessas paisagens magníficas. Aqui na Sibéria e em outros pontos do planeta, faz tanto frio que o chão está constantemente congelado. É conhecido como permafrost. Sob sua superfície tem uma bomba relógio climática. Metano. Um gás do efeito estufa 20 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono. Se o permafrost derretesse, o metano liberado faria com que o efeito estufa ficasse fora de controle, com consequências que ninguém pode prever. Nós estaríamos literalmente num território desconhecido. Nós criamos fenômenos que não podemos controlar. Desde nossa origem, água, ar e formas de vida estão intimamente ligados. Mas recentemente, rompemos essas ligações. Vamos encarar os fatos. Devemos acreditar no que conhecemos. Tudo o que vimos é um reflexo do comportamento humano. Nós moldamos a Terra à nossa imagem. Temos pouco tempo para mudar. Como este século pode ser responsável por 9 bilhões de seres humanos se nos recusamos a assumir a responsabilidade por aquilo que nós mesmos fizemos? 20% da população mundial consome 80% dos recursos do planeta.
5.000 pessoas por dia morrem por causa de água poluída. 1 bilhão de pessoas não dispõem de água potável. Quase 1 bilhão de pessoas vão passar fome. Mais de 50% dos grãos comercializados pelo mundo são usados para alimentar os animais ou em biocombustíveis. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta desaparecem. Um em cada 4 mamíferos, 1 em cada 8 pássaros, 1 em cada 3 anfíbios estão ameaçados de extinção. Espécies estão morrendo a um ritmo 1000 vezes mais rápido do que a taxa natural. Três quartos dos locais de pesca estão esgotados, vazios ou em redução perigosa. A temperatura média dos últimos 15 anos foi a mais alta já registrada. A calota glacial é 40% mais fina do que era há 40 anos. Pode haver pelo menos 200 milhões de refugiados do clima em 2050. O custo de nossos atos é alto. Outros pagam o preço sem ter se envolvido ativamente. Eu vi campos de refugiados do tamanho de cidades, espalhados pelo deserto. Quantos homens, mulheres e crianças serão deixados à beira da estrada amanhã? Devemos sempre erguer muros para quebrar a corrente de solidariedade humana, separar povos e proteger a felicidade de uns poucos da miséria de outros? Está na hora de nos unirmos. O importante não é o que perdemos, mas o que restou. Ainda temos metade das florestas do mundo, milhares de rios, lagos e geleiras, e milhares de espécies evoluindo. Sabemos que as soluções existem. Todos temos o poder de mudar. Então, o que estamos esperando?